Nós vamos ler dois textos, e vai ser um pouquinho diferente hoje. Nós vamos ler o primeiro, vamos até o segundo, depois vamos voltar até o primeiro. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 1. Posso ler, gente? Sim ou não? Você já achou? Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. Nós já vamos voltar aqui, deixa marcado. Vá até o Salmo 142. De acordo com o versículo 1, Davi entrou numa caverna de Adulão. Grava esse nome. Agora vá até o Salmo 142. O Salmo 142, Davi compôs quando entrou na caverna de Adulão. Então lá no versículo 1 que a gente leu, Davi entra na caverna de Adulão. Aí quando ele entra, ele compõe o Salmo 142, que é o que nós vamos ler agora. Porque Davi entra na caverna de Adulão, e já entra orando. Com minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia. Presta atenção. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Presta atenção agora, olha. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Eu vou ler de novo. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Agora volta lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Vamos ler de novo o versículo 1 para você entender. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. Aí Davi, quando entrou na caverna, compôs aquele salmo lá. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. Davi compôs o Salmo 142. E lá no Salmo 142, Davi pediu algumas coisas a Deus. E uma das coisas que Davi pediu a Deus foi que os justos cercassem ele. Os justos estivessem à sua volta. A gente serve a um Deus que responde a oração, amém? Então vamos ver como que Deus respondeu a oração. Lê o versículo 2. E ajuntou-se a ele. Opa, Deus começando a responder a oração. Ó. Davi pediu para a turma vir. Davi pediu a Deus para mandar as pessoas. Aí ó, Deus mandou. Ali. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. Mas Jesus, e ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Até aqui, curva a sua cabeça. Senhor Deus, abra o nosso entendimento através do teu Santo Espírito.
Fala o nosso coração através dessa palavra que acabamos de ler. Nos ensina, nos molda, nos encoraja, nos fortaleça. Oh, meu Pai, dá para nós a visão correta acerca daquilo que o Senhor espera de nós. Ouvidos atentos, coração rendido. Fala, Pai. Teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Aos olhos humanos não era para Davi estar passando por nada disso. Qual foi o mal dele? O erro de Davi foi fazer bem tudo aquilo que vinha às mãos dele para fazer? Será que isso é errado? O erro de Davi foi fazer com excelência tudo aquilo que chegava até ele? Pois se a própria palavra de Deus diz, olha, tudo que vier à sua mão a fazer, faça, conforme as suas forças, porque para a sepultura, para onde você vai, não há obra, não há trabalho. Então a Bíblia nos orienta a tudo aquilo que a gente for fazer, fazer de todo o nosso coração, fazer com excelência. Será que esse foi o erro de Davi? Porque Davi, enquanto estava cuidando das ovelhas malhadas do pai, de acordo com o texto, com a história, ele cuidava com excelência. Tanto que quando apareceu o leão para devorar uma ovelha, ele se colocou na frente, não deixou, rasgou o leão. Quando apareceu o urso para devorar uma das ovelhas, Davi também se opôs ao urso. Davi não saiu correndo, Davi não deixou o rebanho para trás, se escondeu atrás de uma árvore, Davi não mergulhou em um rio e deixou as ovelhas, não. Davi se coloca entre a ovelha e o urso, defende a ovelha, mata o urso. Quando a gente vai ler acerca disso no livro dos Salmos, a gente vai ver que as ovelhas eram malhadas, mas estavam reproduzindo. As ovelhas, apesar de malhadas, eram tão bem tratadas e cuidadas por Davi, que estavam aumentando em tamanho de volume. As ovelhas estavam multiplicando. Davi tratava com tanta excelência das ovelhas, e mesmo sendo ovelhas malhadas, na época sem valor nenhum, tratava tão bem que elas estavam multiplicando, porque Davi tudo que ia fazer, fazia com excelência. Um dia o pai dele manda ele num campo de batalha para entregar alimento para os irmãos e para o rei, e Davi prontamente diz para o pai, sim senhor. Davi não questiona, Davi não diz para o pai, pai, mas logo eu, pai, mas eu estou cansado porque eu vim do campo agora, pai, mas entregar para os meus irmãos, eu queria ser soldado e o Senhor me faz, ao invés de me colocar lá para ser um soldado, me usa como se eu fosse um entregador. Davi foi o melhor entregador da história, porque Davi chega em um lugar onde a maioria dos entregadores não gostariam de entrar. Está acontecendo uma guerra, gente, mas Davi chega lá, Davi vai entregar aquilo, e Davi se colocou para fazer com excelência. Davi vai enfrentar o gigante, e eu postei agora há poucos dias, está todo mundo com medo daquele gigante, e é claro que quem está com medo, quem não está enfrentando o gigante, está tentando de alguma forma justificar a falta de atitude, e óbvio que quem está acovardado está dizendo, não dá para enfrentar esse gigante, nenhum de nós é capaz de derrubar esse homem, nenhum de nós é palho para esse tal de Golias. Aí chega Davi bem depois, porque Golias já estava afrontando aquele exército há 40 dias. Então chega Davi 40 dias depois e faz o que eles tiveram a oportunidade de fazer durante 40 dias, mas não fizeram. Porque tem gente que se queixa de falta de oportunidade, mas na verdade está sempre em busca de facilidade. Davi chegou e não se aproveitou da situação para fazer seu nome, não. Davi simplesmente foi fazer o que tinha que fazer. Davi enfrenta o gigante, derruba o gigante, mata o gigante, desfila com a cabeça do gigante em uma mão e com a espada do próprio gigante na outra. E olha que antes de Davi derrubar o gigante, o rei ainda colocou as suas vestes de guerra, a sua armadura no corpo de Davi. Só que Saul era o homem mais alto de Israel e Davi era o menor da casa dele. Não fechava aquela conta. A roupa de Saul em Davi ia atrapalhar. Por quê? Porque sempre que eu quero ir com aquilo que não é meu, que é dos outros, eu acabo me atrapalhando.
Eu não preciso do que é seu. Se eu quiser usar o que é seu, eu me atrapalho. Deus vai me usar com aquilo que é meu. Deus vai me usar com aquilo que Ele me deu. Se eu tentar usar o que é seu, eu vou ficar embaraçado, atrapalhado e arriscado eu cair e morrer. Mas com aquilo que Deus me deu, eu vou enfrentar os meus gigantes. Eu vou derrubar e o nome do Senhor será engrandecido. Davi enfrenta o gigante com excelência, porque tudo que Davi ia fazer, Davi fazia da melhor maneira possível, fazia de todo o coração. O demônio entrava no corpo de Saul e não tinha quem fizesse os demônios sair. Aí mandaram chamar Davi, e Davi vem com a harpa. O cara que arrancou a cabeça de um gigante tem sensibilidade para segurar uma harpa, um instrumento que eu não entendo muito de música, mas tão sensível, dedilhar a harpa. E quando Davi toca a harpa, ele consegue fazer algo tão extraordinário que os demônios saem. E o que é de extraordinário que Davi fez? Davi atraía a presença de Deus quando ele adorava. Eu vou dizer de novo, porque isso você precisa levar para a tua casa. Isso precisa acontecer dentro da sua casa. Quando Davi adorava, ele atraía a presença de Deus. E onde Deus chega, demônio nenhum consegue ficar. Os demônios não saíam porque Davi mandava, os demônios saíam porque Deus chegava. Você não vai ver Davi com a mão na cabeça de Saul gritando, sai demônio, mas você vai ver Davi adorando ao Senhor, Deus descendo e o demônio saindo. Eu vou falar de novo, meu irmão, eu vou falar de novo. Davi adorava a Deus de uma forma tão linda e tão tremenda, que ele atraía a presença de Deus, e onde Deus chega, o demônio não consegue permanecer. Na tua casa não vai ter demônio mais não, né? No quarto do seu filho não vai ter demônio mais não, né? Para essa criança conseguir dormir à noite, parar de chorar, hein? No seu quarto não vai ter demônio mais não, né? Para acabar com aquele gelo entre você e a tua mulher. Você vai adorar a Deus, a presença de Deus vai descer, e onde tiver um demônio vai sair. Davi, tudo que se colocava para fazer, fazia com excelência. Saul coloca Davi para liderar as suas frentes de batalha. E aí que Davi arrebentava. Davi voltava com a vitória. Saul percebeu isso, colocou Davi à frente, e Davi voltava trazendo as conquistas para Saul. Aí as irmãs inventaram de compor uma música e começaram a cantar lá do lado de fora. Saul matou milhares, Davi matou seus 10 milhares. Saul matou milhares, Davi matou seus 10 milhares. Dentro do palácio, Saul era celebrado pela família dele. Do lado de fora, Saul parece que está sendo zombado pelo povo que está cantando. Aqui começa a queda de Saul, porque Saul começou a dar mais valor às vozes de fora do que às vozes de dentro. Se Saul tivesse ficado com as vozes de dentro do palácio ele ainda era celebrado, mas Saul, ao invés de valorizar as vozes de dentro, ele foi dar moral para as vozes de fora. E o que aconteceu? A inveja entrou no coração de Saul. Porque sempre que você dá mais ouvido aos de fora do que aos de dentro, a tendência é que você caia. Eu tenho que falar, fazer o quê? Sempre que você dá mais ouvidos aos de fora do que aos de dentro, a tendência é que você caia. Saul caiu. A inveja entrou e agora ele quer matar Davi, começa a perseguir Davi. Lá vem agora uma perseguição terrível, tão terrível que Davi, para não acabar com tudo, para não matar Saul, Davi começa a fugir. Foge para um lado, foge para o outro, foge para um lado, foge para o outro. Mas eu vou dizer uma coisa para você: ser perseguido cansa. Ser afrontado cansa. Ainda mais quando a gente não fez nada para quem está perseguindo a gente. Davi só fez o bem para o cara está perseguindo ele. Davi é gente, Davi é ser humano. O ser humano cansa. Eu vou dizer uma coisa, irmão: tem gente que cansa a gente. Cansa. A verdade é essa. Tem gente que cansa a gente. E Davi está cansado. Aí quando Davi chega a esse cansaço, Davi está exausto, Davi, ao invés de falar, quer saber de uma coisa? Eu desisto. Davi não desiste. Davi dá uma parada para descanso. Olha para o teu irmão e diga para ele: você não vai parar, você não vai desistir, você só vai descansar. Davi vai para um deserto, e nessa região haviam muitas cavernas, e Davi vai entrar na caverna que é
apresentada para nós como a caverna de Adulão. Davi vai fazer uma parada para descanso. Davi está esgotado. Tanto que quando ele compõe um salmo, ele vai falar para Deus: Senhor, tira a minha alma da prisão. Meu coração está apertado, eu não mereço estar passando por isso. Eu não mereço estar sendo perseguido desse jeito, eu não mereço tanto ódio. Por que esse homem está me odiando tanto? Por que esse homem quer tanto o meu mal? Por que as pessoas querem tanto me destruir? Senhor, eu não fiz mal nenhum a ele. Estou cansado. Davi estava cansado. Igual você, fica cansado, eu fico cansado. A gente cansa, porque tem gente que cansa a gente. Aí Davi entra na caverna, compõe um Salmo 142. Davi, quando entra na caverna, ele entra sozinho. Davi entrou sozinho na caverna. Está lá compondo o Salmo 142, fazendo a sua oração, porque esse salmo é uma oração. Na verdade, é muito mais do que uma oração. Esse salmo é um clamor. Esse salmo é um desabafo, porque tem hora que a gente não precisa ter milindres com Deus. A gente tem que entrar na presença dele e colocar para fora tudo aquilo que está matando a gente por dentro antes que mate. Põe para fora. Tem gente que não está preparado para ouvir o que você está precisando falar. Então não fala com pessoas, mas fala com Deus. Porque Deus não vai entrar em crise com as suas crises. Você quer morrer? Fala para Deus. Você não está aguentando mais? Fala para Deus. Você está dizendo, eu não tenho mais força? Fala para Deus. Não fala para alguém não. Se você falar para alguém vai virar notícia. Mas para Deus você pode falar. Davi entra na caverna, naquele momento que se quer ficar sozinho, Davi entra na caverna e fala com Deus. O que Davi tinha quando entrou nessa caverna? O que Davi tem é aquilo que lá atrás é algo que ele conquistou. Pergunta para mim o que? Ele tem a espada de Saul. A espada de Saul está com ele. Aqui está com ele. Davi entra na caverna, o que Davi tem é uma espada. A espada do Golias. Está com ele, está dentro da caverna. Aí ele compõe um salmo, o que ele tem? Uma espada e dor. Uma espada e cansaço, uma espada e exaustão, esgotamento, porque tem gente que cansa a gente. Aí Davi, compondo o salmo, Davi vai pedir a Deus, Davi reclama, porque quando ele olha para os lados não tem ninguém. Você viu ele falando isso no salmo? Ele olha para os lados e não tem ninguém. Ele diz: ninguém que me socorra, ninguém que me ajude, ninguém que me estenda a mão. Aí Davi vai dizer, ó, os meus inimigos são mais fortes do que eu. E por que Davi está falando isso? Porque Saul é o rei na terra, detentor do poder. É isso que Davi está querendo dizer. O que Davi está dizendo é o seguinte, ó, uma ordem dele é lei. Eu sou apenas um menino, ele é o rei, e o rei quer matar o menino aqui. Ele é mais poderoso do que eu, ele é mais forte do que eu. Eu sou apenas um menino, ele é o rei. Aí nesse salmo, nesse clamor, nesse desabafo, nessa oração, Davi vai pedir a Deus que cerque ele com os justos. Aí Davi ora, e quem sabe depois de orar, deita, sei lá, senta numa pedra, encosta as costas na parede, fica com os olhos fechados, descansando, como alguém aqui na frente falou, descansa, e de repente começa um barulho. Gente se aproximando, Marcelo, gente chegando, Marcelo, imagina uns camaradas grandão assim, tipo Marcelo chegando, aí chega o primeiro, eu fico imaginando Davi, opa, Deus respondendo a minha oração. Imagina Davi agora fazendo o processo seletivo para a turma que vai estar com ele, e você, está vindo de onde? Venceu qual batalha? Eu estou todo endividado, eu estou com vontade de morrer, eu estou arrebentado, e chega outro, e você? Estou destruído, e você aí? E vocês três que estão chegando aí, nós três, estamos arrasados, e vocês 5 que chegaram juntos, estamos arruinados. Opa! Davi pede a Deus que cerque ele de pessoas. E quando Davi pede isso, é óbvio que Davi está pedindo que Deus cerque ele de pessoas com potencial para ajudá-lo. Mas quem chega está pior do que ele. Quem chega também está sofrendo, quem chega também está de cabeça baixa, quem chega também está pensando que acabou tudo, quem chega está endividado, quem chega, de acordo com o texto, está em aperto, quem chega está mal.
Aí chega tanta gente, mas tanta gente, que a Bíblia vai contar 400. Meu Deus, chegam 400 homens nesse lugar. 400 homens mal, 400 homens destruídos, 400 homens cheios de problema, 400 homens fracos. E sabe de onde eles estavam vindo? De servir a Saul. Porque com Saul estava funcionando da seguinte forma: enquanto está forte, serve para mim. Se está fraco e cansado, suma da minha frente. Saul não se relacionava com as pessoas, mas com o resultado que as pessoas davam a ele. Quem tinha problema, já era problema para Saul. Você entendeu ou não? Quem tinha problema para Saul, se tornava um problema. Então Saul simplesmente descartava essas pessoas. Só que essas pessoas nem sempre tiveram problemas, nem sempre estavam cansadas, nem sempre foram assim do jeito que estão agora. Quando essas pessoas começam a servir a Saul, eles estavam fortes. Então vamos lá. Eles chegam para Saul fortes e saem de Saul fracos. Eles chegam para Davi fracos e saem de Davi fortes. Essas pessoas sempre fizeram tudo por Saul, e Saul não fez nada por eles. Essas pessoas nunca fizeram nada por Davi, e Davi agora está fazendo tudo por eles. Só vou te fazer uma pergunta: as pessoas que começam a andar com você ficam melhores ou piores do que estavam antes? Porque se as pessoas depois que andarem com você ficam pior, então tem um Saul na tua vida, tem um espírito de Saul na tua cacunda. Mas se as pessoas depois que começam a andar com você ficam mais fortes, então tu está debaixo da unção que estava sobre a vida de Davi. Sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que Davi não está mandando ninguém embora. Davi não vai olhar para Deus e falar: Deus, eu pedi ao Senhor gente para me ajudar, o Senhor manda a gente desse jeito aqui. Davi entendeu que nisso aqui existe um negócio chamado propósito. Repita comigo: propósito. Davi está dentro da caverna, ele queria se isolar, mas nesse momento Deus leva essas pessoas lá para dentro, porque isso aqui não é normal. Não tem uma placa escrita na entrada da caverna, ó, caverna onde os que estão fracos são bem-vindos, entre e ganhe R$50. Não tem uma placa na caverna, gente. Não tem uma placa na caverna que diz: entre, comida grátis. Não tem, para justificar 400 homens estarem indo lá para dentro. O que é que tem lá dentro? Um Davi que também não está bem. Só que Deus cria uma situação para levar esses homens lá para dentro. E agora o que é que vai acontecer? Davi vai treinar esses homens. Treinar como? Primeiro nas suas emoções. Porque você acha, irmão, que esses homens que vão atrás de Davi para dentro dessa caverna, eles chegam lá falando o quê? Porque quem está indo para dentro dessa caverna, todos estão mal com Saul. Eles estão olhando para Saul com ódio, porque Saul simplesmente virou as costas para eles. Saul descartou essa turma aqui. Saul, irmão, deu um chute no traseiro dessa turma aqui. Quando essa turma começou a ter problema, você acha que eles estão ali para quê? Para fazer Davi orar por Saul? Davi, vamos orar por Saulzinho? Claro que não. É claro que todos esses homens aqui, decepcionados com Saul, irados com Saul, com a vida destruída e descartados por Saul, eles vão para dentro dessa caverna, sabem, Davi é aquele que matou o gigante Golias, e aquele que estava à frente do exército nas batalhas, trazendo a vitória para Saul. Vamos até Davi, porque Saul também está querendo matar Davi. A gente vai até Davi, a gente conversa com Davi, e a gente deixa Davi vir liderando a gente, para a gente matar Saul. Eu fico imaginando que esses 400 homens entram naquela caverna, e a expectativa deles é que Davi os lidere contra Saul. É que Davi os lidere para uma revanche, para uma vingança.
Está todo mundo ali mal por causa de Saul. Saul causou isso aqui em todo mundo. E esse Saul está querendo matar Davi. Prato cheio para essa turma agora. Imagina essa turma chegando, Patrick, dizendo: Davi, Saul está querendo te matar, né? Tá. Davi, o que você acha da gente se levantar e ir lá matar ele? Vamos ficar esperando ele vir atrás da gente? Não, Davi. Nós estamos aqui para fechar contigo, Davi. Vamos lá e vamos arrancar a cabeça dele, igual você arrancou a cabeça do gigante. Está pensando que é quem? Davi, olha o jeito que ele tratou a gente, Davi. Vamos lá, vamos nos vingar dele. Você lidera a gente vai lá, somos um exército agora de 400, a gente vai lá e arrebenta com ele. Só que Davi não foi influenciado pelos 400, mas Davi influenciou 400. Irmão, a gente está muito longe de ser Davi. Como assim? Não entendeu? A gente está muito longe de ser Davi. Porque se chegar 2 pessoas perto de você falando mal de uma terceira, daqui a pouco você vai ser a terceira que vai estar falando mal dela. Se juntar uma turminha, te chamar para comer um pastel com Coca-Cola, sentar ao redor da mesa, botar a coca gelada no centro, e de repente, do nada, puxar o assunto, o cabelo do irmão, o assunto vai ser o cabelo do irmão, vão detonar com o cabelo do irmão. Se o irmão raspar a cabeça, o assunto vai ser a careca brilhosa do irmão. Se a irmã usar vestido, o assunto vai ser o vestido feio da irmã. Se a irmã botar calça, que absurdo, a irmã está marcando o corpo com a calça. As pessoas são influenciáveis demais. A pessoa pode ser uma bênção para a tua vida, mas se chegar meia dúzia de salafrário, chegar meia dúzia de vagabundo e falar mal da pessoa que é bênção para você, você se assenta com elas e fala mal da pessoa também. A pessoa só te fez o bem. A pessoa era bênção para você, mas se chegar 3, 4, 5 e falar mal dessa pessoa que só te fez o bem, você vai ser o 7º, 8º ou o 9º a falar mal dessa pessoa também. É impressionante como as pessoas são influenciáveis. É impressionante como um corte de cabelo faz todo mundo cortar o cabelo do mesmo jeito. É impressionante como uma cor de roupa faz todo mundo comprar a mesma roupa. É impressionante como uma dancinha no TikTok faz uma música viralizar e todo mundo cantar a mesma música, ainda que a letra não faça sentido nenhum. É impressionante como somos influenciáveis. Nós temos que aprender muito com Davi. Porque entram dentro daquela caverna 400 homens que estão com Saul por aqui, doido para pegar Saul de pau. E agora eles estão entendendo, Davi vai ser o nosso líder, porque Saul quer matar ele. A turma vai lá para dentro para dizer, agora a gente vai sair daqui armado e vamos no palácio e vamos arrancar a cabeça dele. Davi não se deixa influenciar por 400, mas coloca os 400 sentados e começa a falar para eles. Davi se faz capitão deles. Em algumas traduções, Davi se fez chefe deles. Eu gosto disso aqui, porque a Bíblia não está dizendo que foi Deus que fez Davi chefe deles. Não foi Deus que chegou dentro da caverna e disse assim, gente, ó, vocês 400, fica todo mundo quieto, porque o líder aqui é Davi. Não foi isso que aconteceu, mas o posicionamento de Davi faz os 400 abaixarem a cabeça e ouvir o que ele tem a dizer. O posicionamento de Davi é um negócio tão firme, tão bonito e tão genuíno, que nenhum dos 400 comete agora o equívoco de abrir a boca para questionar o que Davi tem a dizer. Eles simplesmente olham para Davi e estão dizendo, pode ensinar, porque aqui o professor é o Senhor. Isso é bonito demais. Aí Davi treina esses homens no lado emocional, porque quando eles saem dessa caverna, ninguém sai dali para se vingar de Saul. Davi treina as emoções desses homens. E depois, Davi treina esses homens para a guerra, porque esses homens aqui, é daqui que vai sair o exército de Davi. É daqui, inclusive, que vão sair os 30 valentes de Davi, que foram os 30 que se destacaram. E como que Davi treinou esses homens para a guerra? Com uma espada na mão. É a única coisa que ele tinha. Com uma espada.
Davi treinou 400 homens. Com uma espada, Davi preparou 400 homens. Nós temos uma espada, que dentro dela tem 66 livros. Eu tenho uma espada de 66 livros. Com uma espada a gente pode influenciar muita gente. Com essa espada você pode influenciar a sua casa. Com essa espada você pode influenciar teu casamento. Com essa espada você pode influenciar os teus filhos. Eu vim dizer para você que esses 400 que estiverem à sua volta, ou seja, seus amigos, a sua família, eles não serão quem Satanás quer que eles sejam. Mas esses 400 que vão te cercar, apóstolo, 400, eu não sei, 10, 20, 2, 3, estes que estão à sua volta, serão quem Deus quer que eles sejam. Quem está comigo para dar glória a Deus? Gente, Saul estava indo tão bem, e a voz de algumas mulheres do arraial influenciaram Saul. Davi estava tão mal, emocionalmente, mas a voz de 400 homens não conseguiu influenciar Davi. Olha o que faz a unção de Deus na vida de alguém. Por quê? Porque na cabeça de Saul a unção já não está mais, mas na vida de Davi a unção está fresquinha. Então deixa eu liberar isso para você. O que você precisa é do azeite sobre a sua cabeça. É como a Bíblia diz em Eclesiastes: em todo tempo sejam alvas as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Porque quem tem a unção de Deus sobre a cabeça não vai ser influenciado por ninguém mais. Apóstolo, mas e se forem lá em casa para falar de Clotilde? Fala também de Clotilde, ué. Mas fala com Deus. Segura na mão deles e diz assim: ó, se for para orar por Clotilde, nós estamos juntos. Se não for, me faça favor, eu estou ocupado. Ah, mas o irmão vai falar para mim do Joaquim. Se for para orar pelo Joaquim, conta comigo. Se for mais um para jogar pedra em Joaquim, vai tomar vergonha na sua cara e volta para o inferno que você saiu. O que é isso, apóstolo? É que você tenta ser gentil com quem não merece sua gentileza. Você abre a porta da tua casa para colocar influenciadores lá dentro, que acabam puxando você para descer a ladeira abaixo, sem você se dar conta do que está acontecendo. Mas apóstolo, é minha família, e daí? Manda ficar quieto. Levanta na mesa e diz: aqui na minha casa, não. Minha casa é lugar de oração. Minha casa é casa de Deus. A minha casa é só a presença do Senhor. É como se Davi estivesse dizendo: aqui na minha caverna, não. Na minha caverna a gente não vai falar de vingança. Na minha caverna a gente não vai ficar falando do que Saul fez com a gente. É aqui que eu chego. Porque dentro da caverna de Adulão, todo mundo que ali estava tinha algum problema causado por Saul. Mas dentro da caverna de Adulão, o assunto não foi o que Saul fez com a gente. Dentro da caverna de Adulão, o assunto estava sendo o que a gente vai fazer quando a gente sair daqui. Você está entendendo ou não? Dentro da caverna de Adulão, o assunto não foi as dores do passado, mas dentro da caverna de Adulão, o assunto foi os planejamentos para o futuro. Dentro da caverna de Adulão, o assunto não foi as feridas de ontem, mas dentro da caverna de Adulão, o assunto está sendo as conquistas de amanhã. Dentro da caverna de Adulão, o assunto não está sendo: olha como doeu a pancada em mim, mas dentro da caverna de Adulão, o assunto está sendo: Deus fará proezas na nossa vida. Quer falar de passado ou quer falar do que Deus tem para você no futuro? Eu garanto que o capítulo que Deus está escrevendo para você é muito mais interessante do que qualquer capítulo que você já viveu nessa sua vida. Agora eu vou terminar dizendo uma coisa para você. Davi saiu da caverna. Repita comigo: saiu. Porque lugar de descanso não é lugar de moradia, é só descanso.
Existe um tempo que é para descansar, mas não é para ficar descansando pro resto da vida. Existe um momento que é para renovar as forças, mas não é para ficar prostrado o tempo todo. Existe um momento que é para chorar, mas o choro pode até durar uma noite, mas a alegria tem que vir um amanhecer. Existe tempo de chorar, mas existe tempo de sorrir. Existe tempo de plantear, mas existe tempo de pular de alegria. Existe tempo que é pedir a Deus socorro, mas existe tempo que é agradecer a Deus pelo livramento. Existe tempo que é clamar a Deus: Senhor, renova as minhas forças. Mas existe tempo que é de levantar a cabeça e dizer: eu estou tão forte quanto antes, igual Caleb falou, para conquistar a terra prometida. Existe tempo que é para dizer: ora aqui comigo para Deus me levantar de novo. Mas existe tempo que é para dizer: deixa eu orar por você, para Deus te levantar como Ele me levantou. Existe tempo que é da caverna de Adulão, mas existe tempo que é para conquistar Berseba. Estou entendendo? Não vai entender agora. Davi saiu da caverna. Diga comigo: saiu. E quem entrou lá também saiu. Porque o Davi que influencia a mudar o pensamento acerca de Saul, também é o Davi que influencia a enxergar o futuro que Deus já preparou diante deles. Então aqueles que entraram na caverna cheios de problemas, agora eles vão querer sair da caverna para resolver tudo debaixo da mão poderosa de Deus. Aqueles que entraram ali de cabeça baixa dizendo: para mim acabou, agora estão saindo dali de cabeça erguida dizendo: a melhor fase da minha vida começa agora. Eles saíram da caverna. Repita comigo: saíram. E Davi nunca mais falou sobre essa caverna. Aí é estranho, porque isso aqui foi tão importante. Foi aqui que Davi compôs o seu time, a sua tropa de elite. Foi aqui, nessa fase da vida, que Davi compôs esse exército de valentes. Foi aqui, nessa fase da vida, que Davi influenciou 400 homens que estavam destruídos. Foi nesse momento da vida que Davi precisou parar para descansar, que Davi estava mal, que Davi pediu para Deus: Deus, tira a minha alma da prisão. Só que quando Davi saiu da caverna de Adulão com esses 400 agora ao seu comando, junto dele, de cabeça erguida, você não vai ver mais Davi falando sobre a caverna de Adulão. Por quê? Porque a caverna de Adulão pode até ser um baita de um testemunho, mas eu prefiro falar sobre as coisas que Deus tem preparado para mim lá no futuro. Tem gente que gosta muito de viver de passado. Tem gente que está sentado no banquinho da vida, esperando alguém ter tempo para parar, só para ele contar mais uma historinha bonitinha do passado. Senta aqui, deixa eu te contar uma coisa. Em 1990, eu estava fazendo isso, e de repente, isso. Irmão, essa sua conversa não é mais interessante. Será que você não percebeu ainda que é um rodízio de pessoas na sua vida? As pessoas até chegam, mas ninguém consegue permanecer. Relacionamentos chegam e na mesma velocidade que chegam, somem. Amizades chegam e daqui a pouquinho já não estão mais com você. Será que você ainda não percebeu que há uma rotatividade de gente na sua vida que chega a assustar? Pergunta para mim, por quê? Porque falar de passado o tempo todo é chato demais. Ficar falando de dor, de ferida, de sofrimento, de lamento, de pancada, de tristeza, o tempo todo é chato demais. Agora, se quiser falar de futuro, tem cadeira separada na minha mesa. Se quiser falar de projetos de Deus, vem comigo e vamos desbravar, porque Campos ainda tem muita coisa para ver debaixo da poderosa mão de Deus. Se quer ganhar almas para o Senhor, vamos caminhar junto. Agora, se quer falar de passado, procura outro que está preso no passado. Eu estou ocupado demais com saudade do meu futuro. Por quê? Porque eu já enxerguei o futuro, me apaixonei por ele, já provei dele e é para lá que eu estou indo. Para de falar de passado. Aprende a olhar para cima, aprende a olhar para frente, aprende a mirar em tudo aquilo que Deus está te chamando para viver. Você não vai ver Davi falando mais de caverna de Adulão, porque característica de Davi, não ficar remoendo o que passou.
Lembra uma vez que a cidade que Davi ganhou foi destruída? Davi foi para a batalha, levou os homens, e esses homens com ele para a batalha, não deixou soldados na cidade para guardar a cidade não. Os amalequitas vieram destruir a cidade, levaram a família de Davi e a família desses homens aqui embora para ser escravo. Quando Davi voltou, caminho de 3 dias, de longe Davi viu uma fumaça na direção da cidade. Quando ele chegou lá, a cidade tinha, toda a cidade, botaram fogo nela. Botaram fogo na cidade toda, nas casas deles, eles perderam tudo. E levaram as mulheres, levaram o ouro deles, a prata deles. E o que ficou foi destruído com fogo. De acordo com o texto, Davi se prostrou ao chão. Por quê? Porque ele já estava cansado. 3 dias indo para lá, 3 dias voltando para cá. E quando ele chega ao cenário de destruição, Davi está cansado. Aí, de acordo com o texto, Davi se lança no chão e começa a chorar. E quando Davi está no chão chorando, ele levanta um pouquinho a cabeça, olha para o lado, e esses homens aqui estão com pedra na mão para jogar nele. O que é isso? Esses homens estão com pedra na mão para jogar em Davi. Você faria o que na hora? Choraria mais ainda, não? Você já está mal, você já está cansado, tua família foi levada embora, tua casa foi queimada. E quando você levanta a cabeça e olha para os lados, aqueles camaradas que você ajudou lá atrás estão com pedra na mão para jogar em você. E agora? Não dá vontade de chorar mais ainda? Dá vontade de falar, Senhor, acaba com a minha vida logo. Porque olha aqui isso aqui. Esses 400 homens eu ajudei lá atrás e querem me apedrejar aqui. Mas Davi não era assim. De acordo com o texto, a Bíblia vai dizer assim, mas Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Eu vou te dizer o que Davi fez. Davi parou de chorar, se colocou de pé, fez uma oração a Deus e foi atrás dos inimigos. E sabe o que esses homens fizeram quando viram Davi se levantar? Pergunta para mim, o quê? Soltaram as pedras, seguraram na mão de Davi e disse assim, nós vamos junto com você, porque essa vitória vai ser nossa. Apóstolo, eu não estou entendendo, é que tem gente que não está preparado para ver você mal. Então por favor, entenda uma coisa, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Não dá tempo de você ficar lambendo ferida, não dá tempo de você ficar pelos cantos chorando. Você é referência para muita gente, você é exemplo para muita gente da tua família. Eu sei que você também tem dor, eu sei que você também sofre, eu sei que você também geme, mas presta atenção em uma coisa, o que Deus te chamou para viver não é só sobre você. Eu vou repetir, não é só sobre você. Então deixa de ser egoísta, reage hoje, levanta hoje, porque tem muita gente que precisa se levantar, mas só vai se levantar quando vê que você está de pé. Mas isso não é justo, apóstolo. Eu repito, a quem muito é dado, muito será cobrado. Você acha que eu prefiro o quê? Uma vida mais leve, mas sem conquistas? Ou toda a luta que eu tenho, mas ter chegado até aqui e saber que Deus vai me levar ainda mais longe? Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Você está entendendo ou não? Mas as pessoas não podem cobrar tanto da gente. Eu prefiro que cobrem, porque de repente se fosse só por mim, eu estaria no chão. Mas como eu tenho que ser exemplo para mais pessoas, isso me faz ter força para reagir nos momentos de dificuldade. Que a tua família te cobre mais a partir de hoje. Eu vou falar de novo, que a tua família te cobre mais a partir de hoje, que o olhar dos seus filhos na sua direção faça você entender que a responsabilidade é sua, que você de pé, eles estarão bem, que você de pé, o inimigo não toca neles, que a sua esposa olhe para você assim, que o seu marido olhe para você assim. Para quê? Porque se deixar só por você, você se entrega, mas quando você entende que a sua responsabilidade é maior do que de qualquer pessoa comum, aí você reage. Desculpa, mas eu não nasci para ser comum, e eu estou pregando para gente que também não nasceu para ser comum. Aguenta, reprime a voz de choro, prepara esse lombo, levanta a cabeça, porque o topo da montanha é menor do que a base. Eu vou dizer, o topo da montanha é menor do que a base, porque pouca gente consegue chegar lá em cima.
a pressão é grande, o ar fica restrito na subida, a dificuldade é extrema, dá dor no corpo, o coração dispara, falta ar, mas eu não abro mão da visão do alto da montanha. Desculpa, eu não abro mão da visão do alto da montanha. A gente chega lá cansado, mas quando a gente chega diz: ó Senhor, muito obrigado por tudo isso que eu estou vendo. Eu estou pregando para gente que vai sair da condição de pobre coitado e vai entrar na posição de referência para essa geração. Quem está comigo para dar glória a Deus? Sai dessa cadeira e vem adorar o Senhor comigo, irmão. Aposto que o culto é esse. É culto em que os molenga passam mal. Culto em que os papinha Nestlé quase que morre. Conhece papinha Nestlé? O culto em que a bala molinha, as balinhas molinhas derrete. Isso aqui é culto para bala soft, irmão. Você joga na parede, ela fura a parede, mas ela não quebra. Tem uma turma de jovem aí que não está entendendo nada, nunca viu uma bala soft na vida. Nunca, irmão, bala soft de limão. Senti o gosto dela aqui agora, é muito bom. Alguém sabe onde vende isso? Não, gente. Ei, desculpa, mas eu prefiro levar pancada da vida, trazer as marcas nas minhas costas, mas ter uma vida diferente da grande maioria das pessoas, do que ter uma vida de facilidade, mas viver só sonhando como seria bom se eu chegasse em tal lugar. Eu não quero ficar pensando como eu seria bom ter chegado em tal lugar. Eu quero chegar lá, olhar para quem vem atrás e dizer: pode vir, porque é bom demais chegar aqui. Você vai chegar e os teus filhos chegarão. Você vai chegar e os teus filhos chegarão. Os gigantes que você está derrubando, os seus filhos não precisarão derrubar. O caminho nessa mata que você está abrindo, os teus filhos irão trilhar. A casa que você está construindo, os teus filhos entrarão nela. Como assim, apóstolo? A vida que você está levando vai refletir na vida daqueles que vêm depois de você. Agora eu preciso dizer uma coisa que hoje Deus falou fortemente ao meu coração. Pergunta para mim, Wellington, o quê? Você tem que idade? 37, eu tenho mais, bem mais. E sabe o que eu entendi que eu preciso fazer? Pergunta o quê? Eu preciso ensinar para quem é bem mais jovem que eu e vai viver em um tempo que eu não vou viver. Hoje eu senti Deus me cobrar isso. Eu preciso ensinar para pessoas que são bem mais jovens que eu e estarão vivendo em um tempo em que eu não estarei mais aqui vivendo. Por quê? Porque a gente não pode deixar a chama apagar, as coisas se perderem. O que a gente está construindo não é para chegar ali na frente e alguém simplesmente desconstruir, porque a gente não vai estar mais aqui. Nós vamos deixar um legado, irmão. Você vai deixar dentro da tua casa, eu vou deixar dentro da minha. Nós vamos marcar a vida de pessoas. Nós não vamos só fazer e deixar de mão beijada para ninguém. Nós vamos marcar a vida de pessoas. Os nossos filhos não serão uma geração fraca. Os nossos filhos serão uma geração forte, poderosa nessa terra. Andarão de cabeça erguida. Não andarão, eles estarão marchando. Onde os nossos filhos entrarem, os demônios vão dar meia volta, vão bater em retirada. Por quê? Porque eles vão carregar o que a gente carrega. A responsabilidade é nossa. Ei, Davi dessa geração, a responsabilidade é sua. É por isso que você não pode ser influenciado, porque já tem um Deus que te influencia. Se já tem um Deus que te influencia, você não está mais disponível para ser influenciado. Eu estou pregando para um povo que vai dar trabalho ao inferno, que vai saquear o inferno.